Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 9. A senhora Dona Ana com suas histórias. Finalmente, o bom do estudante que, quando lhe dava para falar, era mais difuso que alguns de nossos deputados novos na discussão do artigo 1º dos orçamentos, julgou dever fazer pausa de suspensão. Mas a senhora Dona Ana, que já tinha-o por vezes interrompido fora de tempo e debalde, não quis tomar a palavra para responder, sem segurar-se, dirigindo-lhe estas palavras pela ordem. Então concluiu, senhor Augusto? Sim, minha senhora, e peço-lhe perdão por me haver tornado incômodo, pois fui, sem dúvida, tão minucioso em minha narração que eu mesmo tanto me fatiguei que vou beber uma gota d'água. E isto dizendo, foi ao fundo da gruta e, enchendo o copo de prata na bacia de pedra, o esgotou até o fim. Quando voltou os olhos, viu que a boa hóspeda estava rindo-se maliciosamente. Sabe de que eu estava rindo? Disse ela. Certamente que não o adivinho, pois estava neste momento lembrando-me de uma tradição muito antiga, seguramente fabulosa, mas bem apropositada dessa fonte e que tem muita relação com a história de seus amores e com o copo d'água que acaba de beber. Vossa Senhoria põe em tributo a minha curiosidade. Eu o satisfaço com todo o prazer. A senhora Dona Ana principiou. Eu lhe vou contar a história das lágrimas de amor, tal qual a ouvia a minha avó, que em pequena a aprendeu de um velho gentio que nesta ilha habitava. Era no tempo em que ainda os portugueses não haviam sido uma tempestade empurradas para a Serra de Santa Cruz. Esta pequena ilha abundava de belas aves e em derredor pescava-se excelente peixe. Uma jovem tamoia, cujo rosto moreno parecia tostado pelo fogo em que ardia-lhe o coração, uma jovem tamoia linda e sensível, tinha por habitação esta rude gruta, onde ainda então não se havia a fonte em que hoje vemos. Ora, ela, que até aos 15 anos era inocente como a flor, e por isso alegre e folgazona como uma cabritinha nova, começou a fazer-se tímida e depois triste, como o gemido da rola. A causa estava no agradável parecer de um mancebo da sua tribo, que diariamente vinha caçar ou pescar na ilha, e 20 vezes já o havia feito sem que uma só desse fé dos olhares ardentes que lhe dardejava a moça. O nome dele era Auitim, o nome dela era Aí. A pobre Aí, que sempre o seguia, ora lhe apanhava as aves que ele matava, ora lhe buscava as flechas disparadas, e nunca um só sinal de reconhecimento obtinha. Quando, no fim de seus trabalhos, Auitim ia adormecer na gruta, ela entrava de manso e com um ramo de palmeira procurava, movendo o ar, refrescar a fonte do guerreiro adormecido. Mas tantos extremos eram tão mal pagos que aí, de cansada, procurou fugir do insensível moço e fazer por esquecê-lo. Porém, como era de esperar, nem fugiu-lhe e nem o esqueceu. Desde então, tomou outro partido, chorou. Ou porque sua dor era tão grande que lhe podia exprimir o amor em lágrimas desde o coração até aos olhos, ou porque selvagem mesma, ela já tinha compreendido que a grande arma da mulher está no pranto. Aí chorou. E também porque nas lágrimas de amor há, como na saudade, uma doce amargura que é veneno que não mata, por vir sempre temperado com o reativo da esperança, a moça julgou dever separar da dor
que a fazia chorar amargores, a esperança que no pranto lhe adicionava doçura, e tendo de exprimir a doçura, aí cantou. Seu canto era triste e selvagem, mas terno canto. Dizem que um velho frade português, ouvindo-o por tradição depois de muitos anos, o traduziu para a nossa língua e fez dele uma balada a qual minha neta canta. Todos os dias, ao romper da aurora, a pobre Aí subia ao rochedo, que serve de teto a esta gruta, e esperava a piroga de Aoitim. Mal a avistava ao longe, chorava e cantava horas inteiras, sem descanso até que se partia o bárbaro que nunca dela dava fé, nem mesmo quando, dormindo na gruta, o canto soava sobre a sua cabeça. Mas Aí era tão formosa e sua voz tão sonora e terna que o mesmo que não pôde vencer o insensível moço, pôde do bruto rochedo. Com efeito, seu canto havia amolecido a rocha e suas lágrimas a traspassaram. E o mancebo vinha sempre, e sempre ela cantava e chorava, e nunca ele a atendia. Uma vez, e já então o rochedo estava todo traspassado pelas lágrimas da virgem selvagem, uma vez veio Aoitim e, como das outras, não olhou para Aí, nem lhe escutou as sentidas cantigas. Entregou-se a seus prazeres e, quando se sentiu fatigado, entrou na gruta e adormeceu num leito de verde relva. Mas, ao tempo que em mais sossego dormia, 2 gotas das lágrimas de amor que tinham passado através do rochedo caíram-lhe sobre as pálpebras e lhe cerravam os olhos. Aoitim despertou e, tomando suas flechas, correu para o mar, mas saltando dentro de sua piroga e afastando-se da ilha, ele viu sobre o rochedo a jovem Aí e disse bem alto: "Linda moça!" No outro dia ele voltou e já então olhou para a virgem selvagem, mas não ouviu ainda o canto dela. Depois de caçar veio, como sempre, adormecer na gruta, e dessa vez a gota de lágrima lhe veio cair no ouvido. Na volta, não só admirou a beleza da jovem, como ouvindo a terna cantiga, disse bem alto: "Voz sonora!" Terceiro dia amanheceu, e Aoitim viu e ouviu Aí. Caçou e cansou. Veio repousar na gruta, e dessa vez a gota de lágrima lhe caiu no lugar do coração, e quando voltava, disse bem alto: "Sinto amar-te!" Ora, parece que nada mais faltava a Aí, e que a ela cumpria responder a este último grito de Aoitim, confessando também o seu amor tão antigo. Mas a natureza da mulher é a mesma, tanto na selvagem como na civilizada. A mulher deseja ser amada, fingindo não amar. Deseja ser senhora do mesmo de quem é escrava. E pois Aí nada respondeu, mas riu-se. Suas lágrimas secaram. Porém, já a este tempo, as muitas que havia derramado tinham dado origem a esta fonte que ainda hoje existe. No dia seguinte veio Aoitim e viu a sua amada que já não cantava nem chorava. Mesmo antes de chegar à praia, foi clamando: "Sinto amar-te!" E Aí não respondeu e só riu-se. Nada de caça, nada de pesca. Já o insensível era escravo e não vivia longe do encanto que o prendia. Correu, pois, para a gruta. Deitou-se, mas não dormiu. Quem ama não dorme. Sentiu que em suas veias corria sangue ardente, que seu coração estava em fogo. Era a febre do amor. Aoitim teve sede. A 2 passos viu a fonte que manava. Correu açodado para o pé dela e, ajuntando as suas mãos, foi bebendo as lágrimas de amor. A cada trago que bebia, um raio de esperança lhe brilhava. E quando a sede foi saciada, já estava feliz. A fonte era milagrosa.
As lágrimas de amor que haviam tido o poder de tornar amante o insensível mancebo não puderam esconder a sua origem e fizeram com que Aoitim conhecesse que era amado. Então ele não mais buscou sua piroga. Saindo da gruta, fez um rodeio e foi de manso trepando pelo rochedo até chegar junto de Ai, que com os olhos na praia do lado oposto esperava ver partir o seu amante e ouvir o seu belo grito. Sinto amar-te! Mas de repente ela estremeceu porque uma mão estava sobre seu ombro. E quando olhou, viu Aoitim, que sorrindo-se lhe disse num tom seguro e terno: Tu me amas? Aí não respondeu, mas também não fugiu dos braços de Aoitim, nem ficou devendo o beijo que nesse instante lhe estalou na face. Desde então foram felizes ambos na vida, e foi numa mesma hora que morreram ambos. A fonte nunca mais deixou de existir e há ainda quem acredite que, por desconhecido encanto, conserva duas grandes virtudes. Dizem, pois, que quem bebe desta água não sai da ilha sem amar alguém dela e volta por força em demanda do objeto amado. E, em segundo lugar, querem também alguns que algumas gotas bastam para fazer a quem as bebe adivinhar os segredos de amor. Terminei aqui minha história, disse a senhora Dona Ana, respirando. E eu sou capaz de jurar, disse Augusto, que pela terceira vez sinto o ruído de alguém que se retira correndo. Pois examine depressa. Augusto correu à porta e voltou logo depois. E então? Perguntou a senhora Dona Ana. Ninguém, respondeu o estudante. E vê alguém no jardim? Apenas a senhora Dona Carolina, que vai apressadamente para o rochedo. Sempre minha neta. E eu, minha senhora, tenho que pedir-lhe uma graça. Diga, rogo-lhe que, por sua intervenção, me facilite o prazer de ouvir sua linda neta cantar a balada de Ai, que tanto me interessou com o seu amor. Oh, não carece pedir. Não a ouve cantar sobre o rochedo? É a balada. Será possível? Adivinhou o seu pensamento. Livro A Moreninha, informações e vocabulário referentes aos capítulos 6 a 11. Capítulo 8. Cheguei a fazer algumas quadras. Augusto tinha a habilidade e o costume de escrever pequenos poemas, especificamente estrofes de 4 versos, que são as quadras. E os amores eram dardejados. Referem-se aos sentimentos amorosos, sejam flertes ou olhares de interesses, que eram lançados como dardos ao olhar daquela pessoa que causou o interesse em particular. Quase que me quebraram a cabeça com cacholetas. Neste caso, é que eles o repreenderam severamente com palavras de forma ruidosa ou zombateira. Quando ouvi o Machacás falar o meu nome. Neste caso, Machacás é aquele rapaz espertalhão, sagaz, velhaco. Relatar estes 3 fatos à consorte. Relatar os fatos a um colega, a companheira, nesse caso. Nem seja notável por sua esquivança. Esquivança é a atitude de se esquivar, de que não ter disposição para o trato, um certo desdém, manter distância. Graças ao seu lundo. Graças a essa birra, essa insistência, ele jura que vai amar a todas as moças. Capítulo 9. Era mais difuso que alguns de nossos deputados novos na discussão do artigo 1º dos orçamentos. Era mais difuso que era mais prolixo, que divagava
muito ao falar. E quanto aos nossos novos deputados, é uma comparação até irônica do autor que satirizava discursos longos e por vezes pouco objetivos dos políticos. Debalde, em vão, inútil. Terra de Santa Cruz remonta ao segundo nome recebido pelo Brasil após a chegada dos portugueses. Primeiro, o Brasil recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil. Essa referência marca uma característica do romantismo, que é trabalhar com nacionalismo também. Uma jovem tamoia. Tamoia é uma denominação dada ao indígena dos grupos tupinambás, que se situavam na costa brasileira do norte de São Paulo, Cabo Frio e também na região do Vale do Paraíba. Alegre folgazona. Folgazona divertida, brincalhona. Esperava a piroga de Aoitim. Piroga é uma espécie de canoa indígena feita de tronco de árvore. Gentio é o indígena. Correu assodado. Correu apressado, precipitado.